Olá, meus irmãos, como vai você? Vamos hoje fazer um estudo, vamos aqui pensar um pouquinho, meditar na palavra, para encher o nosso coração de luz, encher o nosso coração de paz, porque a gente sabe que os dias não são bons, mas se nós tivermos a paz de Deus no nosso coração, irmão, a confiança na palavra dele, a certeza, nós vamos ter muito confiança, esperança, fé, para poder perseverar mesmo no dia mal, ok? O que eu quero trazer hoje para os irmãos é uma palavra que Deus deu para a gente quando estávamos fazendo o estudo das festas, uma revelação que veio do Espírito mesmo, porque não era esperado, eu mesmo nunca tinha ouvido, mas foi se encaixando tudo perfeitamente, irmãos. E eu quero então trazer para você esse entendimento que está aqui na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29. Eu quero meditar com você, a partir desse versículo, fazer perguntas. Amém? E com essas perguntas que a gente fizer, irmãos, no próprio livro de João, e com a ajuda de outras partes também da Bíblia, nós vamos ter entendimento, revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então vamos lá. No versículo 29, irmãos, a gente vê isso aqui escrito. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa parte aqui, a gente estava fazendo aqueles slides do estudo das festas, e a gente percebeu aqui algo interessante, irmão. A gente estava estudando, se não me engano, a festa da expiação, né? Onde vai se consumar, literalmente, no último dia, né? O Cordeiro tirando o pecado do mundo. A gente viu aqui até o que é o mundo. O mundo é o reino dele, né? Não é o mundo em si, o mundo, mas sim veja que a palavra mundo, ela tem um significado. E esse significado é organização, governo, ok? Então, irmão, é a palavra cosmos, né? No grego. Tá bom, irmãos? Mas aí a gente viu isso aí e a gente se fez a seguinte pergunta. Estávamos ali no estudo e a gente fez a seguinte pergunta. Por que João escreveu no dia seguinte? Aqui era João o apóstolo, escrevendo o acontecido com João Batista, mostrando o que aconteceu num certo dia seguinte. E esse dia seguinte era aquele que ele via o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Do seu reino, do seu governo. Ele vai arrancar na festa da expiação todo o pecado, tirar o pecado da igreja e nos tornar irrepreensíveis, né? Isso a gente viu naquele vídeo das festas. Mas, irmãos, a pergunta que ficou é essa aqui, ó. Dia seguinte a qual? A qual dia será que ele está falando? E é aí que a gente vai começar a analisar desde o versículo 1. Vamos lá? Porque desde o versículo 1, aqui eu estou na tradução Almeida atualizada, né? Desde o versículo 1 até o versículo 28, nós vamos ler aqui e a gente vai ver que ele está narrando a criação, nas palavras de João, inspirado por Deus. Ele está narrando a criação. E se a gente analisar com calma, com cuidado, a gente vai ver que ele não narra apenas a criação, mas ele narra o primeiro dia da criação, como o primeiro milênio
da humanidade? Vamos ver? Vamos analisando aqui junto que a gente vai entender, tá bom, irmãos? É maravilhoso essa parte. Vamos lá. No princípio, eu vou deixar a tela aqui assim, aí você vai acompanhando versículo por versículo, ok? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Engraçado que aqui ele começa exatamente como no Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas vamos lá. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, está falando do Verbo, que é o Logos, né? Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Na tradução, em outras traduções, aqui em vez de prevalecer, está escrito: as trevas não a compreenderam. Aí fica estranho o entendimento, irmão, porque você vai ler essa tradução dizendo que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Várias traduções estão assim. Só que no original, essa palavra, ela tem um significado de prevalecer, de dominar, vencer. É a palavra katalambano do grego. As trevas não prevaleceram. Lá no primeiro dia, irmãos, antes até do primeiro dia, houve guerra. E o Senhor Jesus, que era a luz, que era o Verbo, prevaleceu contra as trevas. As trevas não prevaleceram. Naquela tradução que diz que as trevas não compreenderam a luz, parece que as trevas ficaram assim: ué, não estou compreendendo a luz. Mas não, a tradução correta é essa aqui, irmãos, tá? Mais próximo, né? Versículo 6 em diante, ele vai dizendo: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Aqui, irmãos, vamos parar aqui rapidinho. A verdadeira luz que ilumina o homem, irmãos, não é a luz do sol. A verdadeira luz não é, até porque o sol foi criado no quarto dia. A luz já existia. Amém? E a luz prevaleceu contra as trevas. E é essa luz que prevalece contra as trevas que traz a vida. É Jesus, irmãos. Vamos lá? Continuando. Verso 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, para o povo que era da descendência, né, de Jesus, né? E os seus não o receberam. Judeus, né, que não receberam. O povo do reino de Judá que não recebeu Jesus. Na grande maioria. 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Único Filho. Amém, irmãos? Aqui a gente vai percebendo que ele está narrando do Verbo se fazendo carne. E todas essas coisas aqui, irmãos, elas aconteceram no primeiro milênio, até chegar a um ponto. Vamos continuar lendo.
aqui Adão, a criação do homem. Tá? Mas vamos continuar. 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos continuar. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas? Preste atenção, irmão. Detalhe para a gente captar a mensagem que Deus está querendo passar aqui. E eu tenho certeza, irmão, que essa mensagem é para nós do tempo do fim. Então por que batizas? Veja que o problema era o batismo, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhes João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém, irmãos? Na continuação a gente vai ver isso aqui, ó, no dia seguinte. Que é o que a gente viu antes, que deu pra gente um desejo de perceber. Que dia seguinte é esse? Qual é o dia anterior? O dia anterior é essa narração toda que João fez sobre o acontecido com João Batista. É o dia anterior. E esse dia anterior, irmãos, até o final você vai concordar comigo, tá? Talvez você não concorde agora, mas até o final você vai. Esse dia anterior aqui, ele está representando para nós, sempre representou, mas faz sentido hoje em dia. Ele está representando o primeiro milênio, onde houve a criação de tudo, onde houve o começo do ser humano e onde surgiu Noé no final do primeiro milênio, no início do segundo, na verdade, e Noé começou a falar sobre o dilúvio. Dilúvio esse, irmãos, que lá no livro de 1 Pedro, eu vou abrir aqui e depois nós já vamos voltar. 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 20, ele diz o seguinte, falando sobre dilúvio. Vou abrir o 19. Vamos para o 20, né? Está falando dos espíritos que estavam em prisão, os quais, verso 20, noutro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, aquela água e as pessoas dentro da arca era uma figura do batismo. Agora também vos salva, não sendo
não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Você percebeu aqui que ele faz uma conexão, uma conexão, né, com o batismo nas águas, com o batismo do dilúvio. Amém, irmãos? E aqui João, nesse dia anterior, se tem um dia seguinte, tinha um dia anterior. Nesse dia anterior, ele começa a falar e ele está batizando com água, figurando para a gente o primeiro milênio. No dia seguinte, agora começa a ficar legal. No dia seguinte, irmãos, onde é o segundo milênio, vamos lá, do dia 1 da criação até o dia 999, o ano 999, houve a criação, os primeiros seres humanos, tudo aquilo aconteceu. Até que no ano 1056, se não me engano, nasceu Noé e veio pregar a conversão, senão iriam morrer no dilúvio, que era o batismo. Quem tivesse na arca seria como que batizado, ok? Aí, no segundo milênio, isso acontece de fato, irmãos. O dilúvio acontece a partir do ano 1000 em diante, que é já o início do segundo milênio, que mostra pra gente aqui esse dia seguinte. É uma figura, ok? E esse dia seguinte aqui também é profético. Profético mostrando coisas do passado. Vamos continuar? O desfecho disso aqui, irmãos, é maravilhoso. Fica até o final do vídeo se você não está entendendo até aqui, por favor. Você vai sentir a presença de Deus ali. Vamos lá. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Dilúvio é figura do dilúvio. Dilúvio é figura do batismo. 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Irmãos, por que o Espírito Santo ele veio como uma forma corpórea de pomba sobre Jesus? Podia ser outro animal? Não podia. No dia do batismo com água de Jesus, Jesus foi batizado por João, o Espírito Santo desceu com forma corpórea de pomba. Ora, por que como pomba? Será que tem alguma coisa na palavra que vai nos fazer entender por que uma pomba e não outra ave? Temos. E é o dilúvio, igreja. Se a gente for lá, é o dilúvio que aconteceu no segundo dia, no segundo milênio. Se a gente for lá para Gênesis, no capítulo 8, versículo 11, vamos lá para Gênesis, capítulo 8, verso 11, irmãos. Onde nós vamos ver, teve toda aquela história. Noé pregou, as pessoas não se converteram. E ali no versículo 6 a gente vai ler: ao cabo de 40 dias, já tinha descido o dilúvio, tudo.
Abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. O corvo, ele ia e voltava, irmãos, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, olha a pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de que, irmãos? Oliveira. Amém? Não foi de palmeira, não foi de nenhum outro tipo de árvore, mas foi de uma oliveira. Já vamos falar aqui. Quem é a raiz da oliveira? A Bíblia fala lá em Romanos 11, 24, que aqueles que não eram de Deus foram enxertados na oliveira verdadeira. A raiz dessa oliveira é Jesus. A oliveira verdadeira era o povo de Israel no passado, que tinha um pacto com Deus. E nós fomos enxertados em Israel, que é a oliveira, a qual tem uma raiz, e essa raiz é Cristo. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou para ele. Amém, meus irmãos? O que aconteceu com a pomba? A pomba ela encontrou repouso e trouxe o sinal do repouso para Noé, o sinal de que estava descendo já a água. Na outra vez que ele solta a pomba, ela vai, repousa e não volta mais. Ela fez o ninho. Ela se aninhou, ela repousou. É por isso que lá em João, irmãos, o Espírito Santo desce como uma forma corpórea de pomba sobre Jesus. E era o que Deus tinha falado para João: aquele que você vir repousar o meu Espírito, é esse aquele que batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem no segundo dia, no dia seguinte, que a gente está vendo aqui, no dia seguinte, é o segundo dia, que figuradamente era o segundo dia da criação. Ele vem e repousa sobre Jesus. Amém? Vamos continuar? Então vimos aqui, primeiro milênio, segundo milênio, já estamos no segundo milênio. E aqui vai falar no versículo 35, mais um dia. No dia seguinte qual? O terceiro. Teve o primeiro, aí foi falado no dia seguinte, é o segundo dia. Aí o dia seguinte é o segundo e o terceiro, ok? Estava João, olha só, irmãos. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Se esse é o terceiro dia, irmão, ele equivale ao terceiro milênio. Nesse entendimento que estamos trazendo aqui, amém? É no terceiro milênio, irmãos, do verso 35 em diante, que é o dia após o segundo, que nós vamos ver o surgimento dos patriarcas, eu anotei aqui, e a saída do povo do Egito. Amém? Nós vamos ver toda a descendência de Israel, toda a ascendência de Israel, todos aqueles que Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, as 12 tribos, Efraim, Manassés, isso no terceiro milênio. Ok?
a partir do ano 2000, no passado, tá? 2000, contando desde Adão, o primeiro dia, tá? A partir desse ano 2000, aconteceu tudo isso, até a saída do povo do Egito, um pouquinho mais para frente também. Nesse ponto, meu irmão, da história bíblica, estamos falando de história bíblica, amém? A gente vê a instituição das festas. Da primeira festa, que é a Páscoa. E a Páscoa, irmão, ela é feita com que animal? Com o cordeiro. É feita com o cordeiro, com os pães asmos. E isso aqui, irmão, pelo menos para mim fica tão claro, porque, de novo, é para nós entendermos hoje, irmãos. Porque 2 discípulos de João viram Jesus passar e disseram: eis o Cordeiro. Pois no terceiro milênio, no ano 2000 para frente, do ano 2000 até 2999, as 12 tribos, irmãos, estavam unidas. Não havia separação. E esses 2 discípulos que caminhavam com João, eles estão representando isso. João só tinha 2 discípulos? Não. Porque não... Eu estou fazendo direto essa pergunta, né, irmãos? É um pouco cansativo, mas nós precisamos abrir a nossa mente para isso. Por que não 3? Por que não 4? Mais ainda, por quê? Por que não, ou menos, por que não um só? Mas foi 2. No dia seguinte, terceiro dia desse contexto que a gente está vendo, representando o terceiro milênio, e no terceiro milênio as 12 tribos de Israel ainda estavam unidas. Israel era um corpo só. E eles praticavam a festa da Páscoa com o cordeiro. São mistérios, irmãos, que Deus está mostrando para a gente cada vez mais crer, cada vez mais confiar que, independente das coisas que a gente venha passar, ser humilhado, ser perseguido, e alguns de nós, quem sabe, até morrer, irmãos, independente das coisas que a gente venha passar, se nós continuarmos olhando para a palavra e não nos apostatarmos da fé, nos afastarmos da fé em Deus, não nos homens, na fé em Deus, na palavra dele, nós podemos hoje entender por que os nossos irmãos do passado e muitos de hoje em dia também dão a própria vida, aceitam ser degolados, são queimados vivos, são massacrados, irmãos, passam já por grande tribulação e vão até a morte. Por quê, irmãos? Porque eles creem, eles acreditam na palavra, irmão. Agora nós não podemos deixar de crer. Nós vamos precisar estar cheio do óleo, irmãos. Vamos continuar? 37. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde moras, né? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia. As 12 tribos de Israel, por mais que com altos e baixos, ficaram em obediência à palavra naquele terceiro milênio, irmãos. Sendo mais ou menos a hora 10ª. Isso aqui ainda nós precisamos entender, irmãos, tá?
Se alguém aí o Espírito Santo mostrar, por que mais ou menos até a 10ª hora do dia? Amém? Mas vamos continuar aqui no entendimento que Deus já deu. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Isso foi no 3º dia desse contexto. Ok? Continuando aqui o verso 43. No dia imediato, quer dizer, depois do 3º dia, que seria o 4º dia, o 4º milênio, resolveu Jesus, isso representando, né, irmãos? Resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, verso 43, né? E a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Lembra que isso aqui é representa o 4º milênio. É de Davi para frente. Não me engano, né? Por volta do nascimento de Davi para frente. Onde já tinha reis. Amém, irmãos? E aqui o Filipe diz para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E a quem se referiram os profetas: Jesus, o Nazareno, filho de José. Perceba aqui, irmãos, que ele está mencionando os profetas, os quais escreveram as suas profecias, irmãos, no 4º milênio, do ano 3000 até o ano 4000, antes um pouco, né? Houve aquele período de silêncio profético, mas a partir do ano 3000, principalmente com a divisão das tribos, os profetas começaram a anunciar a vinda do Salvador para reunificar o povo, para unir de volta Israel, que estava dispersa. Isso no 4º dia, 4º milênio, que é a partir do ano 3000 até o ano 4000. Amém? Aí ele diz aqui, irmão, fica muito claro, porque nós temos Filipe, que encontrou Natanael e disse: achamos aquele que Moisés escreveu e o que os profetas se referiram, Jesus, o Nazareno. Jesus foi criado em Nazaré, filho de José. 46, olha só. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Irmãos, para quem entende a divisão das tribos, esse desdenho aqui, para quem entende que eu digo, entendeu a divisão das tribos e a rixa que virou entre Judá, e o reino do sul e o reino do norte. Virou uma rixa, virou uma disputa, uma inimizade, um muro, praticamente um muro espiritual ali que impedia que judeus se comunicassem com os samaritanos. Amém, irmãos? E o Natanael, ele diz para Filipe: não, de Nazaré não pode vir nada bom. Não vai vir nada bom de lá, duvido. E Filipe falou: vem e vê. Agora, irmãos, Nazaré
é uma cidade, irmãos, do norte de Israel, do extremo norte de Israel, onde na época da divisão das tribos era dominada por Jeroboão, que causou toda aquela divisão, né? Não causou, mas ele causou a rebelião. A divisão foi causada por causa de Roboão, que quis escravizar o povo do ano 3000 em diante, no quarto milênio. E Nazaré era aquela cidade, era uma cidade pequena, um vilarejo pequeno. E quando Natanael ouviu falar, tem um Jesus, existe um homem chamado Jesus lá em Nazaré, que vem de Nazaré, que é o cumprimento das profecias. Aí o Natanael falou, não, lá de cima não pode vir nada bom, porque tinha essa rixa, irmãos. E essa rixa surgiu no terceiro ou no quarto dia, no quarto milênio. Amém? 48, para a gente finalizar já. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe... eu não li o 47, vou voltar. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. O homem cumpria a lei, irmãos. Ele estava lá, ele era um israelita real que obedecia. Tá? Ele era da tribo de Judá. Percebeu isso, irmãos? Ele era da tribo de Judá, ele era um verdadeiro israelita. Quem não fosse da tribo de Judá não era mais Israel. Não era mais povo. Deus falou para Oséias, eles não são mais meu povo. O Israel do norte, o Israel do sul continuou. Deus até entendeu o pecado de Judá, mas para poder vir Jesus da descendência certa, que era Davi, pelo menos da linhagem, né, da genealogia, ele suportou o pecado de Judá. Por isso, Natanael era um verdadeiro israelita. 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que esta verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É que a promessa é o sonho que Jacó teve, né? Então chegamos aqui no quarto dia, né, irmãos? É o quarto milênio. E foi no quarto milênio, no início do quinto milênio, final do quarto, início do quinto milênio, que veio Jesus. Amém? O Filho do Homem, Jesus, ele vem no quinto milênio. Acabou aquele período de silêncio profético. Nasce Jesus da Virgem e vem nos salvar. E isso já é quinto milênio, o iniciozinho do quinto milênio. O ano 4000 e alguma coisa do calendário judaico, né, pessoal? Nós estamos contando o primeiro dia a partir do primeiro dia da criação. Aí vem o capítulo 2, que diz, 3 dias depois. Aí deu um problema no nosso cálculo, irmão, não vai ter como calcular, por que será? Porque a gente viu de um dia, aí teve um dia seguinte ao segundo, o dia seguinte ao segundo é o terceiro, o dia imediato ao terceiro é o quarto. Cadê o quinto? Cadê o sexto? Cadê o sétimo? Falta 3 dias aqui nessa conta, né?
Onde estão? Por que não estão aqui, irmãos? Só fala agora de 3 dias depois. Vê que Deus, o Espírito de Deus, ele falou para João, falou através de João para que botasse isso escrito. Não é para fazer a Bíblia ficar maior, mas é para mostrar coisas para nós, irmão, coisas proféticas. Se nós já vimos 5 dias, o primeiro, o dia seguinte, o dia imediato, os 5 milênios, né? Tem que contar, não o dia exato, mas começou o primeiro, foi até o segundo, é o primeiro milênio. Por aí vai. Faltou ainda 3 dias. Nós cremos que, pela palavra de Deus, que a história do ser humano tem 7 milênios aqui. Nós estamos no final do 6º. Mas se ficou uma lacuna aqui, irmãos, se Jesus veio no início do 5º, teve todo o 5º milênio, teve todo o 6º milênio, 2? Todo o 5º milênio de Jesus, marcando o ano 0 do nosso calendário, passou 1000, pulou para o 6º milênio. Estamos agora no ano 2000, chegando no 7º milênio já. Desde Adão, desde a criação, Adão, né? E o que acontece 3 dias depois? Vamos ver se bate com o que vai acontecer naquilo que cremos pela palavra de Deus, que ao final do 6º milênio, vamos ler ali que você vai entender. Verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Aqui você sabe, né, irmão? Nós não vamos ler tudo isso aqui. Você sabe o que aconteceu nesse casamento. Mas o detalhe que a gente precisa aqui é o milagre de transformar a água em vinho. Isso é importante também. Mas o detalhe que a gente tem que ver aqui, irmão, que esse dia aqui, 3 dias depois deste aqui, é o dia 7, 7º milênio, e é no início do 7º milênio que vai ter um casamento, umas bodas de Jesus com a igreja. Amém, irmãos? Por que ficou faltando 2 dias aqui? Até eu não posso esquecer de falar para você que aqui no original, esse 3 dias depois atrapalha um pouquinho, né? Nesse jeito que está traduzido aqui, irmãos, 3 dias depois atrapalha um pouquinho o entendimento. Porque aqui ele fala do dia imediato, que seria o 4º dia, simbolizando o 4º milênio, e fala aqui 3 dias depois, mas no original aqui, irmãos, está ao 3º dia. Que é a mesma coisa, se for ver. Mas, irmãos, você ler ao 3º dia houve um casamento. Se estamos no 4º aqui em cima, ao 3º dia é durante o 7º. Amém? É só calcular. Porque 3 dias depois é 3 dias completos, sabe? A tradução atrapalha um pouco aqui. É 3 dias completos, então é 8? Não. No original tá a palavra tritos. Tritos emera. E tritos significa terceiro, não é 3.
O número 3, tritos é um adjetivo. O número 3, irmão, é outra palavra no hebraico. Agora, tritos é terceiro. Tem tradução que fala, várias traduções que falam ao terceiro dia houve bodas em Caná. Tem. Mas essa aqui atrapalharia um pouquinho esse entendimento. Mas como a gente tem esse recurso do aplicativo para mostrar o original, a gente entende que é ao terceiro dia, sétimo, representando o sétimo, houve casamento. E o legal é que aqui a gente não vê ninguém falando os nome dos noivos. Não tem, irmãos. Quem é que casou aqui? Alguém pode responder? Num casamento, o principal não é os noivos? Claro, tem Jesus ali, mas, poxa, podia botar o nome dos noivos, né? E houve um casamento do filho do governador, e houve um casamento do irmão, né? Mencionar quem foi, mas não foi mencionado. Por que não foi mencionado? Que esse casamento aqui, irmãos, era um casamento profético. No sétimo dia desse contexto aqui, um casamento. E é tão lindo, irmão, porque o que Jesus fez nesse casamento? Qual foi o milagre? Ele fez a água transformada em vinho. Amém? E essa alegria que eu quero passar para você, meu amado. Que no sétimo milênio, quando nós nos encontrarmos com Cristo nas nuvens, Ele vai nos transformar. Os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos vão ser arrebatados e transformados. E para a glória de Deus, irmãos, nós vamos ser vinho. Não somente água. Nós vamos ser como Ele é. E vinho é um símbolo de alegria. Amém? É símbolo de alegria. Nós vamos nos alegrar. É nesse sétimo milênio, irmão, que vai ser enxugada toda lágrima. Nós seremos feitos por Deus reis e sacerdotes e reinaremos com Ele. Graças a Deus. Para mim, provou. Eu fico edificado com isso. E atento às coisas, irmão. Atento às coisas de Deus para a gente não perecer em nenhum momento. Tá bom? Um vídeo longo. Nós estamos chegando aí a quase 50 minutos de vídeo. Mas se você colocou esse tempo aqui para meditar nisso também, irmãos, você está fazendo a obra de Deus. Você está cuidando, irmão, da tua casa. Você está cuidando, irmão, para que a tua lâmpada não fique apagada. Você está cuidando, irmão, para que você venha ter, além de fogo nessa lâmpada, você venha ter azeite nas vasilhas. Agora, se você pegar isso aqui, meditar, ler, reler, se for preciso, para entender também, olhar o contexto das festas, olhar o contexto da divisão das tribos e promessa de reunificação, e você conseguir entender, não, de novo, tomara que eu lembre de falar isso em todo vídeo, irmão, mas não guarde para você. Não guarde essas coisas para você. Isso aqui é pão. É ceia. É uma santa ceia. Nós estamos comendo aqui. Nós estamos aqui comendo. Talvez você está aqui assistindo ainda no final do vídeo. Você é um dos poucos que assiste até o final. Tem pessoas que saem já no começo. Imagina você receber alguém na sua casa, convidou a pessoa para jantar, para almoçar, para cear, e a pessoa chega lá, já come
taca a mão num pedaço de carne e sai correndo. É isso que acontece, irmão. Aqui a gente chama que isso é uma desfeita, falta de vergonha. Mas que bom que você continua até aqui, tá? Minha oração é por você e que você possa testemunhar dessas coisas aí para muitos, irmão. E preparar você, preparar a tua família para estar pronto para o nosso Senhor, para estar pronto para passar por tudo e até morrer se for preciso, não negando esse nome. Tá bom? Então, queridos, que Deus abençoe. Encerramos aqui. Fique nessa paz. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.